Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que participa de todo esse ecossistema solar que habita pelo Brasil. Eu sou o Matheus Hans, eu sou o host aqui da SBA, estou aqui junto com a Laura Foltz, nossa anfitriã desse quadro que a gente disponibiliza aqui, sempre para trazer as últimas atualizações que você que vive de energia solar, você precisa estar sabendo semana após semana. Comigo, Laura Foltz, engenheira eletricista, especialista no ramo de energia solar. Laura, seja muito bem-vinda novamente, já está virando um programa semanal nosso, né? Esse cafezinho que a gente toma aqui juntos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui assistindo a gente, já estando por dentro aí das primeiras notícias. E Hans, vamos falar que essa semana, o tanto de notícia bacana que a gente tem para falar do setor solar, olha, está maravilhoso, pessoal. E é uma honra ter você aqui comigo toda segunda-feira, às 10 horas. Já anota aí para você não perder na sua agenda que você tem um encontro marcado comigo e com o Hans. Show de bola! E apenas lembrando vocês, esse é o primeiro programa gravado. A gente cansou de erro com live, cansou de erro ao vivo. Se você é um especialista em live, ajuda a SBA, ajuda o Hans, ajuda a Foltz ali, a gente conseguir fazer esse programa ao vivo aqui, né, Laura? Estamos precisando de uma mentoria aí de OBS, dessas ferramentas que fazem essas lives. Mas esse já é o quarto Café com Foltz, né, Laura? A gente já tratou bastante coisa, muita coisa que vai acontecer em 2028, muita coisa que está sendo discutida agora, muita coisa que já entrou em vigor e que você precisa saber. Depois dessas 3, 4 semanas que a gente está conversando aqui, Laura, o que temos de atualização aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Bom, eu acho que é importante, Hans, a gente sempre falar sobre como a GD está posicionada no Brasil. E nós temos, né, a Brisolar, ela sempre lança o infográfico dela, e nesse infográfico, Hans, a gente consegue verificar que no primeiro trimestre de 2025, o Brasil adicionou 195 mil sistemas. Nós estamos falando, Hans, de 300 mil pessoas agora que utilizam a geração da energia solar. É ou não é muita gente em apenas 3 meses de 2025? 300 mil pessoas, 300 mil unidades, na verdade, né? Pessoas que estão se aproveitando é muito mais, né? Não, 195 unidades e 300 mil pessoas que estão aproveitando aí os benefícios da energia solar. Muito bom, muito bom. E Foltz, me diz uma coisa, isso mostra que o brasileiro está confiando um pouquinho mais na energia solar? Já passou de ser o futuro e se tornou o presente, talvez? Pode ser sim, Hans, e nós temos 3 pontos que a gente tem que se atentar bastante, porque que o solar está vindo com força ainda e vai perdurar por muito tempo. O primeiro de tudo é que a gente tem hoje, Hans, um consumidor mais informado. Lá em 2018, 2017, 2018, quando eu entrei no ramo do solar, Hans, o pessoal não sabia o que era energia solar. A gente ia falar sobre energia solar, o meu consumidor ele não sabia o que era. Como que funcionavam os equipamentos. A gente vendia um sistema com o meu módulo, com 20 anos de garantia, muitas vezes o cliente dava risada na nossa cara. Hoje já não, com os fabricantes, com tanto de inversores como de módulos, estamos aí vendo também o crescimento das baterias. Tudo isso faz com que o nosso consumidor esteja muito mais informado. Muito mais consciente, né? Consciente sobre o produto. A concorrência tem os seus bens por causa disso, né? Ela eleva o nível do mercado. Exatamente. O segundo ponto, até que a gente falou nos nossos últimos cafés, aí quem acompanha a gente está por dentro já, é em relação ao aumento da tarifa, né? Que nós vamos ter aí o reajuste agora no meio do ano das tarifas das concessionárias de energia. E também, além do aumento da tarifa, do adicional da bandeira vermelha, que vai estar vigente mês que vem na fatura do consumidor. Então, o consumidor, ele sempre está buscando o quê? Pagar menos na sua fatura de energia, conhecendo já o sistema de energia solar, sabendo, né? Tendo aí uma vasta informação sobre os sistemas de energia solar, isso faz com que o nosso consumidor procure, né, instalar o sistema de energia solar. E o terceiro ponto é em relação à regra de tarifação, Hans. Nós sabemos que hoje quem instala paga 45% do fio B, ano que vem 60%, no próximo ano 75%. Então, quanto antes você instalar,
mas você vai se prevalecer da regra de transição presente na Lei 14.300. Então, esse é o terceiro ponto aí que faz com que encaixa todas as peças e mostra que o mercado de energia solar aí, esse boom aí que teve agora nesse primeiro trimestre, justifica esses 195 mil sistemas de energia solar instalados. E, Hans, uma pergunta aqui que eu quero deixar para o nosso público é: você, instalador aí de energia solar, com quantos mil será que você colaborou com esses 195? Fala para nós, a gente quer saber, a gente quer estar por dentro também dos seus números, mostra para nós, deixa aqui nos comentários no YouTube, também pode estar chamando eu e o Hans no Instagram para estar comentando sobre isso, acho que é muito interessante, não é, Hans? É muito legal, né? Não é só a Greener, grandes parceiros nossos que fazem essas pesquisas, a gente sempre gosta de saber como que está caminhando a nossa comunidade com mais de 1.200 participantes, comunidade 100% gratuita. O Café com Foltz é um quadro que se originou através da comunidade. Lá dentro a gente tem discussões acaloradas todo santo dia. Laura está lá dentro, eu estou lá dentro, Yuri está lá dentro. Todos os mentores e os embaixadores aqui da Groner/SBA estão lá dentro para poder te servir de forma totalmente gratuita. Sexta-feira agora, na última sexta-feira, a gente teve a Sala de Guerra junto com o Yuri Conduru, que foi sensacional, sensacional. Então, se você ainda não participa, clica no link desse vídeo, participe da nossa comunidade, que vai ser um prazerzaço poder estar te ajudando um pouquinho mais além do Café com Foltz, que já estamos aí ajudando muito, né, o pessoal a ficar informado. Mas você falou de uma questão, Laura, que teve esse boom, né, um aumento expressivo de sistemas instalados nesse início de ano. Além das questões de inversão de fluxo, que a gente já tratou, o deputado Lafayette está lá brigando pela gente, junto com contra as concessionárias e algumas instituições que estão tentando colocar algumas coisas que não é boa para o integrador, não é boa para o consumidor final. Bandeira vermelha também foi tratado nas últimas semanas. Se você não sabe o que é isso, volta aqui alguns episódios do Café com Foltz que você vai estar bem ambientado com esses termos. Esse crescimento expressivo, ele não afeta a rede? A distribuidora está preparada para esse boom que o mercado solar está fazendo? Esse é um ponto muito interessante, Hans, porque o que acontece? Quando a gente fala em inversão de fluxo, ela realmente, né, acontece. A ONS estava presente na audiência pública e falou que isso acontece. E a rede que nós temos hoje, pessoal, o que ela é? Ela é uma rede para distribuir energia, né? Que nós só tínhamos um único sentido. Nós tínhamos a geração, a transmissão e a carga. A carga é o nosso consumidor, certo? Agora, Hans, com a energia solar, o que a gente tem? Geração, transmissão, o nosso consumidor aqui na distribuição, junto à carga, e voltando também a energia aqui da casa do meu consumidor, que gera a própria energia, então também agora ele consegue injetar na rede. E a gente começa ali a ter esses problemas que a concessionária levantou, claro que de uma maneira exacerbada, ela falou, né, ali de uma maneira que realmente não havia necessidade, mas sim, pode acontecer mais isso daí. Mas eu vejo isso como um ponto positivo, de uma maneira de nós pressionarmos as concessionárias de energia para que elas revejam toda a infraestrutura da rede. Então, não é um ponto para a gente se alarmar e ficar paralisado, do tipo, meu Deus, e agora? Instalou esses novos sistemas, não vamos poder colocar novos sistemas porque a rede não está pronta? Não. Quem tem que cuidar da rede é a concessionária de energia. Nós, consumidores, pagamos ali pelo Fio B, e o Fio B ele representa, sim, toda a parte de alteração, de ampliação, de reforma nas redes da distribuidora de energia. Então, agora, eu vejo que o aumento de sistemas fotovoltaicos instalados, e com certeza esse aumento vai perdurar aí por muito tempo, é uma maneira da gente, com certeza, reforçar para a concessionária de energia, pressionar ela, para ela estar fazendo aí toda essa parte da instalação de novas redes e melhorias nas redes de distribuição de energia. Eu posso estar muito enganado, Laura, me corrija se eu estiver enganado, inclusive, tá? Mas eu faço sempre uma analogia que a distribuidora de energia, ela funciona quase como uma concessionária de um pedágio, digamos assim. Ele recebe os tributos, você é obrigado a pagar o Fio B, você não tem opção de não pagar. Você tem que pagar. Porém, o pedágio, se você anda numa rua que não tem uma concessionária cuidando e anda numa que tem, você vê que é uma diferença muito crasta.
Você anda por ruas esburacadas. Se você está num pedágio que tem uma concessionária cobrindo aquele local, você anda numa estrada, numa BR ali que é lisinha. Por quê? Porque aquela taxa que é cobrada para você poder se deslocar é revertida para você. Agora, as distribuidoras de energia também têm que ter essa consciência, né? Exatamente. Isso daí não pode faltar. E até um dado da AB Solar que comprova ainda que a energia solar vai estar crescendo aí, pessoal. A AB Solar, ela estima que vai ser adicionado ainda esse ano 13,2 gigawatts de potência instalada. É muita energia, gente. É coisa, hein? A gente tem 6, 7 meses ainda o ano, né? Nós já estamos em maio, praticamente aí na segunda quinzena, dia 16 de maio. Então, aí para 7 meses que a gente tem para estar instalando. E, ó, de um total, gente, 8,5 gigawatts vão vir de GD, de geração distribuída, e 4,6 de GC, geração centralizada. Ou seja, a geração distribuída, ela está maior de instalação de potência do que a nossa geração centralizada. Esse é um ponto muito... Show! Show de bola. Agora vamos mudar de saco para mala aqui. Parar de falar um pouco de geração distribuída, vamos falar de geração centralizada, né, Laura? Eu falei certo o termo? Exatamente, geração centralizada. Eu tô ouvindo dizer que ela tá a passos curtos, está desacelerando, tá tímida. O que está acontecendo, Laura? Exatamente. A geração centralizada, só para o nosso público entender, Hans, o que é? A geração distribuída é a Lei 14.300, então, se eu quero instalar energia na minha casa, se eu quero fazer uma usina de investimento, eu instalo, né, através da geração distribuída, tem a Lei 14.300 me respaldando. E a geração centralizada, pessoal, ela é as usinas que vendem para o mercado livre de energia, então, que comercializa lá, que vende o valor do crédito, perdão, que vende o valor do quilowatt-hora mesmo, é a venda de energia. E o que está acontecendo? A geração centralizada, ela está desacelerando, ela está tendo aí, um estudo recente está apontando que está tendo alguns cortes, uma redução média aí de 17,1%. O que significa esse 17,1%? Uma limitação na geração de energia das usinas, né, que são destinadas para a geração centralizada. Então, por exemplo, eu tenho uma usina gerando durante o dia uma determinada energia para eu vender essa energia no mercado livre, porém, outras fontes de energia estão gerando naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, e eu tenho que cortar a geração da minha usina, né, de geração centralizada, porque tem sobrecarga de energia na rede. Então, isso seria um sistema ultrapassado, talvez, Laura, ou não? O que eu posso te dizer? Ele, na verdade, ele se torna um sistema ultrapassado quando a gente coloca para geração distribuída. O que está acontecendo? A nossa geração está crescendo cada vez mais, porém, os meios de estar fazendo essa distribuição de energia, essa transmissão de energia não está ocorrendo. A gente volta, Hans, até para o exemplo que a gente falou antes, né? Das concessionárias não estarem preparadas para estarem distribuindo essa energia. Então, é por isso que a gente precisa modernizar, né, toda a parte de transmissão e distribuição de energia, fazer toda a parte de mapeamento, né, de todas as redes para estar atualizando, fazendo melhorias e ampliações. E quem investiu em geração centralizada? Para onde que eles vão agora? O que vai acontecer com eles? Então, já depositaram a grana lá, né? Então, o que está acontecendo? A geração centralizada, a gente está percebendo que os investidores que antes investiam em geração centralizada, hoje eles estão buscando outras fontes de investimento. E muitos estão olhando para sistemas híbridos, né? Para o sistema junto à carga, para o BES de energia. Então, o mercado está migrando aí para modelos mais flexíveis. O BES de energia é um dos pontos principais, eu vejo, que o mercado está migrando nesse ano. Que legal, Laura. Você falou de sistemas híbridos, isso me lembra bastante. Em novembro do ano passado, a gente teve o primeiro Grunner Day, que foi realizado lá em São Paulo.
Foi o Harry. O Harry, ele é diretor da VEG Solar, né? Não sei se você... acredito que você conheça ele. Acredito que todo mundo que está nos assistindo conhece o Harry. Inclusive, Harry, temos um assento aqui. Quando você quiser participar de uma chamada junto com a gente, tá mais do que convidado, tá bom? Você falou sobre sistemas híbridos e o Harry, ele trouxe um dado muito bacana. A palestra dele dentro do Groner Day foi muito técnica, assim, mas foi muito rica de dados. Ele trouxe projeções até 2030 com base em mercados futuros, em mercados que já estão mais emergentes do que a gente, sabe? Estados Unidos, Alemanha, China e tudo mais. Ele trouxe uma projeção das baterias até 2030 e o crescimento que ela vai ter, que supera, claro, não vai ser maior do que as outras vendas que a gente tem ali de sistemas normais, porém o crescimento dela vai ser um crescimento mais acentuado do que a própria geração distribuída ali. O que acontece? Você falou dos sistemas híbridos. 2025 está sendo chamado do ano do sistema híbrido e da bateria. Isso quer dizer que quem vende energia solar vai ter que entender mais sobre sistemas híbridos e aprender de uma vez por todas a vender produto agregado? Produto que hoje está um pouquinho caro, mas que lá na frente vai baratear com a demanda? Com toda certeza, Hans. Esse é o momento. Se você não estuda sobre bateria, eu posso dizer que você já está atrasado. Então, assim, se você está escutando nós, estude sobre bateria, porque é um ponto primordial. E, principalmente, pensa comigo, eu já falei isso no primeiro café que a gente teve, Hans, eu falei isso, e eu volto a dizer, se você entra na casa do consumidor para oferecer um sistema de energia solar, para ele reduzir conta de luz, você tem que aprender a não ser só um vendedor de placas, só um vendedor que vai deixar a fatura dele mais barata. A gente tem que mudar um pouco isso. Você vai ser um consultor de energia e você vai estar levando para ele soluções de energia. E uma delas é a bateria. A bateria, pessoal, hoje ela está vindo com muita força. Nós já temos baterias para se conjugar, né, com o sistema de energia solar. Então, carrega a bateria, ilumina ali, dá energia para casa também, para todos os componentes eletrônicos da casa durante o dia. De noite, quem pode estar alimentando a residência é a própria bateria. Então, é um sistema que está vindo com força total. Ele ainda é um sistema muito caro no Brasil, mas com certeza ele já diminuiu muito o valor. E principalmente, Hans, além de ele ter diminuído o valor, ele é um sistema do qual ele está ficando... quando eu comparo a 2018 com agora, ele é um sistema que já foi melhorado e muito. Tanto a questão da vida útil, como de materiais que compõem a bateria, carga e descarga, tudo isso já foi melhorado. Inclusive até o espaço, né? A gente tinha antes um banco de baterias gigantes, hoje a gente tem um banco de baterias mais compacto. Então, passou-se aí alguns anos e a gente já conseguiu ver a melhora que eles tiveram no banco de baterias. E será que pega ainda? Será que pega essa moda no Brasil, Laura? Brasileiro não gosta de vender produto caro, brasileiro não quer se dispor, nem todo mundo é um Tony Ângelo da T8M que gosta de vender produto caro, né? Olha, essa moda já está pegando, não é se vai pegar, já está pegando, a gente tem já algumas residências buscando por bateria, porque como eu falei, você não está vendendo um desconto na fatura de energia, você está vendendo uma segurança para o cliente. Vai ser muito a maneira de como o nosso vendedor, como você, né, vendedor, vai conseguir levar isso para o cliente, pessoal. Então, se você conseguir levar isso como uma segurança, como uma paz de espírito para o cara que está em casa, muitas vezes faz home office, para a dona de casa que não vai ficar mais sem a geladeira se der apagão. Então, tudo isso vai ser resolvido com o banco de baterias. E outro ponto, tá? Além do banco de baterias, o valor dele está caindo e eu acho que um dos pontos principais é em relação à tarifa, Hans, que a gente comentou sobre o adicional de bandeira. Então, quando a gente compara, né, o nosso payback com uma tarifa baixa que a gente tinha lá atrás, ok. Mas vendo os aumentos da tarifa de energia junto com as bandeiras tarifárias, quando agora nós fizemos o payback para um banco de baterias também ser instalado junto em uma residência, que já possui solar ou uma residência, até mesmo sem solar, você consegue vender o banco de baterias, você percebe que já está sendo, sim, possível
ter um payback aceitável aí para o nosso consumidor. Legal. E, Laura, a gente fala muito sobre os aumentos, aumento de taxas, aumento de valor de energia, mas e o consumo? Como que está caminhando no Brasil? O brasileiro, ele está consumindo mais energia ou ele só está pagando a mais pela energia que ele já consome? Isso é uma ótima pergunta. E, Hans, eu falo assim, por que o mercado de energia é tão bom você estar dentro e por que ele é um mercado que vai ser muito difícil a gente atingir o pico dele de trabalho, ali, o pico dele de mercado de trabalho? Por quê? Energia, ela só cresce a todo ano. Todo ano a gente consome mais energia, a gente nunca consome menos energia. E isso está nos dados, a Absolar também trouxe esses dados. No primeiro trimestre, o Brasil consumiu 2,1% de energia a mais. E o setor residencial puxou 3,4% a mais de energia. Então, com certeza, a gente está consumindo muito a mais. E além de estar consumindo mais energia, né? Eu falo, a cada ano a gente vai consumir muito mais. E é por isso também que eu acredito, Hans, do sistema de energia solar estar presente cada vez mais. Porque com o aumento da energia, aumento da bandeira tarifária, aumento da tarifa, quem que vai querer pagar todos esses aumentos, né? Então, o ideal é realmente instalar um sistema de energia solar para ele estar suprindo aí toda a demanda de energia do cliente. Show de bola, show de bola. Laura, a gente falou de 4 ou 5 assuntos aqui muito pertinentes. Dê um resumo da ópera pra gente, pessoa que não tem tempo de ouvir esses 15, 20 minutinhos de conversa, se ele escutar só esses 2 minutinhos, ele vai saber de tudo que a gente falou aqui hoje. Vamos lá, então. O setor está crescendo da geração distribuída. A geração centralizada, ela está dando ali um stand-by, dando até um pouquinho ali, não vou dizer diminuindo, porque não tem como ela diminuir, porque ela já cresceu. Mas ela está em stand-by quando a geração distribuída está avançando. O que nós precisamos é pressionar as concessionárias de energia para que elas façam uma manutenção, uma melhoria na rede correta para o consumidor conseguir gerar a própria energia e ter o suporte da rede de distribuição das concessionárias. E, além disso, o que mais nós estamos vendo é os sistemas com bateria, os sistemas híbridos entrando aí em ação para facilitar, para que o nosso cliente possua segurança quando faltar a rede da concessionária. Então, nós temos aí esse mercado gigantesco, que é o mercado de baterias, para a gente estudar todo e se estruturar cada vez mais o setor. Show de bola, Laura! Muito obrigado. Se você curtiu esse papo que a gente teve hoje nessa segunda-feira de manhã, peço para você, comente aqui no vídeo qual foi a notícia que você achou mais relevante, o que você tem de opinião sobre essa notícia, ou se tem algum assunto que a gente não falou aqui nesses 4 Cafés com Foltz que você gostaria que a gente desse um foco para isso. Com o maior prazer, eu e a Laura, a gente vai estudar sobre o assunto e vai trazer aqui tudo mastigado, tudo de uma forma muito digerível para você conseguir estar sempre bem informado. Curta esse vídeo, isso nos ajuda demais. Liga aqui o sininho. Toda vez que sair um vídeo no nosso canal, você vai ser avisado. A gente também está em plataformas como Spotify e no Instagram meu e da Laura. A gente está sempre te atualizando com um pouquinho mais na minúcia, um pouquinho mais aprofundado sobre cada um desses assuntos. A Laura é a nossa especialista, ela traz ali conteúdo quase que diário para você conseguir estar sempre bem informado e como que você consegue usar essa informação a seu favor. Laura, muito obrigado. Nos vemos no próximo Café com Foltz. Desejo a você uma ótima semana. Pode fazer a sua despedida. Próxima semana tem mais. Não se preocupem, Laura está aqui para ficar. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Lembre, pare de vender placa e seja aí um consultor de energia. Leve a solução para o seu cliente. E a oportunidade do banco de baterias, ela existe, mas você tem que estar preparado para abraçar aí essa oportunidade, ok? No mais, uma boa semana a todos e semana que vem estamos aqui. E se você gostou desse assunto sobre vender produtos caros, vai ficar um cardzinho aqui agora sobre a nossa entrevista junto com o Tony Ângelo, que ele esmiuça isso para você de uma forma muito fácil. Como que você vende produtos de alto valor agregado? Falamos sobre bateria? Você vai saber como vender. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Desejo uma ótima semana, semana de fechamento para todo mundo, que seja abençoada e que todos chegamos no final do mês muito bem, como sempre.